Olá, chegou a sua hora, aquele nosso momento de um conteúdo de valor e de uma informação precisa para você. Eu sou a doutora Márcia, advogada com experiência de mais de 20 anos na área de família, sucessões e no direito civil. Hoje eu quero falar com vocês sobre a holding familiar. Você sabe o que é uma holding familiar? Não? Então hoje você vai aprender comigo. Vamos lá? Gente, a preocupação de todo pai e de toda mãe qual é? Deixar um patrimônio para os seus filhos, uma segurança, uma estabilidade financeira, não é mesmo? Alguns pais, eles perdem o sono quando olham para seus filhos e já percebem que eles podem ter desentendimentos pelo patrimônio, pela herança que ele vai deixar. Você já conhece, ou pelo menos já ouviram falar, em algumas modalidades de planejamento sucessório? Vocês sabiam que a doação, o testamento e o seguro de vida são também modalidades de planejamento sucessório? Pois são, gente, são sim. Quem nunca ouviu falar numa doação ou num testamento, por exemplo? Inclusive, aqui mesmo na minha página tem posts específicos sobre esses temas, no qual eu exemplifico bem os prós e contras dessas modalidades. Agora, a holding familiar, poucas pessoas conhecem. A holding, além de ser uma empresa, é também uma modalidade de planejamento sucessório, porém muito mais segura e muito mais eficaz. A expressão holding quer dizer o que? Controlar, manter, guardar. É uma proteção patrimonial para os membros de uma mesma família. Assim, o patriarca ou a matriarca, ou seja, o pai ou a mãe, vão criar essa empresa para controlar, manter e guardar o patrimônio até o momento que for dividir, somente por ocasião do falecimento. Como vocês sabem, se seus pais não fizerem planejamento sucessório através da holding familiar, os filhos, os herdeiros legais, após o falecimento desse pai ou dessa mãe, terão que obrigatoriamente fazer o que? O inventário. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, tá? Entre as duas situações. Sobre o inventário, que é o falecimento, sem qualquer planejamento sucessório. E também sobre a holding familiar, que é o planejamento sucessório que você vai fazer hoje, em vida, tá? E assim, vocês vão entender perfeitamente sobre o que eu estou falando. Vamos lá? No inventário, gente, no inventário eu separei para vocês as 3 maiores queixas de meus clientes e de qualquer pessoa, tá? Que tenha que passar por um processo de inventário. A primeira maior queixa, gente, é o custo. O inventário é um processo caro demais. Só ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, corresponde a uma média de 4% de todos os bens deixados pelo falecido, de toda a herança. Isso aqui em São Paulo, tá? Em outros estados, como Minas Gerais, por exemplo, é de 5%. No Rio de Janeiro pode bater 8%. Assim, se seu pai e sua mãe deixou um exemplo de carros, casas, terreno, dinheiro e poupança, e esse patrimônio somar um exemplo de R$1 milhão, os herdeiros só de imposto de ICMD recolherão o valor de R$40 mil. Isso no prazo de 180 dias, tá? Se não pagar, tem multa, que somada às custas do processo, honorários de advogado, o registro de formal de partilha lá no registro de imóveis, esse inventário não sairá por menos de R$150 mil. A segunda maior queixa, gente, é a demora de um processo de inventário. Um processo de inventário judicial dura em média e na melhor das hipóteses 2 anos. Isso é justificável, tá? Pelas questões burocráticas, como o próprio pagamento do TCMD, tá? Que eu acabei de mencionar aqui para vocês. A juntada de inúmeras certidões, documentos atualizados de todos os bens, documentos de todos os herdeiros. Se o pai ou a mãe, por exemplo, deixou filhos menores de idade, o promotor de justiça, o Ministério Público, terá que se manifestar sobre tudo no processo. E nisso o tempo vai passando, tá? O que justifica essa demora. Agora, a terceira maior queixa do processo de inventário são as discussões, gente, os desentendimentos entre os herdeiros. Vocês sabem, né, que no processo de inventário, não ter discussão e desentendimento é uma exceção, não é mesmo? Você que tem um irmão sabe muito bem que não é só love, só amorzinho, não. Isso a gente só vê nas redes sociais, não é mesmo, gente? A vida real é outra coisa, é bem diferente das redes sociais. No inventário, os herdeiros, eles se desentendem e brigam por tudo. Eles brigam porque acham as custas caras. Não concordam, por exemplo, com o advogado indicado por um dos irmãos. Brigam porque um quer tomar logo posse de determinado bem e o outro não concorda. Eles brigam porque muitas vezes sequer têm dinheiro para pagar o imposto, o ITCMD, o causa-mortes. E terão que vender um bem da própria herança para pagar as custas do inventário. Imaginem, gente, tem que vender um imóvel, por exemplo, para pagar imposto.
aí o caos está instalado entre esses irmãos herdeiros. E esses exemplos que eu estou dando, tá, são exemplos bem light. Como vocês devem imaginar, as brigas, os desentendimentos vão longe. E os irmãos, eles acabam rompendo laços de amizade por conta do inventário. Isso, né, gente? Quando não chegam às vias de fato. É muito desgastante, gente. É muito desgastante essa fase na vida de qualquer pessoa. E é incontestável, né? Que nenhum pai ou mãe esperam por isso. Eu posso com toda certeza afirmar para vocês, pai algum sequer cogita a ideia que ao deixarem uma herança, algo que para eles é uma coisa muito boa, será motivo para os seus filhos se separarem ou se desentenderem por conta do patrimônio que eles deixaram. Já a holding familiar, tá? Ela elimina de cara essa preocupação de todo pai e de toda mãe. E também elimina as 3 maiores queixas com relação ao inventário que eu acabei de dizer aqui para você. Por isso, gente, eu separei para vocês agora os 3 pontos benéficos da holding familiar para que vocês possam entender esse maravilhoso instituto. O primeiro ponto benéfico da holding são as menores despesas. Após a análise do patrimônio e da parte tributária de cada caso específico, as custas de uma holding, em comparação ao inventário, chega a ser, em média, 60% mais vantajosa. Em alguns casos, até 80%. Lembrando, tá, que só imposto de renda, pessoa física para empresa jurídica é bem menor. Enquanto a pessoa física que administra bem-estar paga 27,5%, a pessoa jurídica pagará em média 4,8%. O segundo ponto benéfico da holding, não há demora em receber a herança. Ela passa automaticamente para os herdeiros, pois a empresa holding familiar foi criada para essa finalidade, não é mesmo? E a vida segue para esses herdeiros, que inclusive, caso eles queiram, eles têm a possibilidade de nomear um administrador, um terceiro para gerir todo esse patrimônio. O terceiro ponto benéfico da holding evitará discussões e desentendimento entre os herdeiros. Na ausência, tá, e falecimento desse pai ou dessa mãe, os filhos receberão cotas desse patrimônio. Assim, cada um já saberá quais bens receberam e quais os seus valores através das cotas recebidas da empresa holding familiar. É simples assim, gente, é muito simples e prático. Vocês conseguiram perceber isso? Depois de feito a holding familiar, o pai e a mãe, detentores do patrimônio, terão plena certeza, tá, de que por herança seus filhos não vão brigar mais. E os filhos poderão, com essa empresa holding, perpetuar lucros e aumentar cada vez mais o patrimônio. E como vocês sabem, gente, a pessoa jurídica ela não morre. Então, essa modalidade pode ser passada de geração para geração. Não é muito interessante, gente? É bem interessante. Imaginem, após a morte, o falecimento de seu pai ou de sua mãe, vocês não terem que se preocupar com o processo de inventário. Pensem bem, gente. Agora vocês já sabem o que é uma holding familiar, não é mesmo? Então, aproveitem. Gente, agora de uma forma bem ilustrativa, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês, que vai resumir muito bem tudo que eu falei hoje aqui, tá? Eu vou deixar bem claro as 2 situações. Quando temos nossa mãe, quando ela está presente, e na sua ausência em virtude de seu falecimento. Vamos lá? Na nossa infância, gente, como era na nossa infância, quando a gente brigava com o irmão, por exemplo, por conta de um pirulito. A nossa mãe, ela chegava e já resolvia a situação facilmente. Ela pegava um e o outro, exemplo, o Pedrinho e a Luísa, e colocava sentado de cada lado de um banco e falava: toma, Pedrinho, seu pirulito, toma, Luísa, o seu pirulito. E ficava ali, admirando as 2 fofurinhas se deleitarem com seus pirulitos. E a mãe ficava ali, olhando e pensando: são os meninos da mamãe. Agora, com a ausência dessa mãe, em virtude de seu falecimento, tá? Porém, em vida, ela fez a holding familiar, pois ela conhecia muito bem as pecinhas que ela colocou no mundo. Ela, com esse ato, também conseguirá impedir desentendimentos e brigas, pois ela fez o planejamento sucessório, deixando para cada filho o seu pirulito, ou seja, cada um com parte da sua herança, já direcionada em vida por sua mãe. Então, sabe o que vai acontecer? Um dia o Pedrinho, agora o Pedrão, né? Ele vai estar em sua casa e vai sentir aquela saudade de sua mãe. Sabe o que ele vai fazer, gente? Ele vai ligar para aquela pessoa que mais é aproxima de sua mãe, que mais faz ele lembrar de sua mãe, a sua irmã, a Luísa. Então, ele pega o telefone e liga para a Luísa. Oi, Lu, sabe quem está falando? Ela responde: claro, seu bobo, o que você quer?
Lu, vou fazer o churrasco, tá? Sábado aqui em casa. Você vem? Ela responde, para comer estou dentro. Pedro diz, tá bem, Lu, então até sábado, eu te amo. Luísa responde, eu também te amo, Pedro. Luísa desliga o telefone e já avisa para a família. Gente, sábado churrasco na casa do tio Pedro. Os filhos dela comemoram do tio Pedro. Oba, tio Pedro. Pedro também, na sua casa, já anuncia para a sua família. Sábado, o papai vai fazer um churrasco e a tia Lu vai vir. Seus filhos fazem festa. Eba, tia Lu. E um de seus filhos ainda pergunta, papai, meus primos também vão vir? E Pedro responde, claro que vão vir, seus primos vão vir, querido. Vocês conseguiram sentir a diferença, gente? Não é de encher o nosso coração de amor ao ver a união entre os irmãos, que mesmo com a ausência de pilares tão importantes que a figura de um pai e de uma mãe, conseguiram manter firmes laços de união e amor. Laços esses foram traçados lá atrás por sua mãe quando ela fez a holding familiar. Essa mãe ausente, tá? Já falecida, onde ela estiver, ela terá plena certeza que fez um bom trabalho aqui na Terra. Protegeu seu patrimônio e, consequentemente, a amizade de seus filhos, pois ela deixou toda a herança já definida. Foi uma atitude muito inteligente dessa mãe. E a vida requer isso, gente, ação e visão para minimizar despesas e situações desagradáveis para a sua família. Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham adorado essa nossa conversa. Você quer fazer a sua holding familiar? O momento é agora, tá? Não espere uma idade avançada para fazer o planejamento sucessório. Você tem dúvidas? Pergunte, eu estou à disposição, tá? Através dos meus canais e das redes sociais. Um forte abraço, gente, e até a próxima!